Então, pessoal, eu queria dar seguimento aqui à série de vídeos sobre geopolítica no nosso canal e hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Hã, É claro que esse vídeo aqui, que vai ser sobre a China, vai ser um vídeo feito em cima do discurso que tem sido feito nos últimos anos, de que a China, digamos, é uma grande potência que está crescendo e por isso que os Estados Unidos está, vamos dizer assim, passando a perna, tentando impedir que eles cresçam e se tornem a maior economia do mundo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, na minha opinião, a China vai se tornar a maior economia do mundo mesmo, viu? E não existe essa ideia de que os Estados Unidos estaria sabotando o crescimento da China. Isso é uma grande farsa, certo? Esse vídeo aqui, eu vou explicar sobre uma coisa, uma acusação que é feita contra a China, viu? Essa acusação foi feita por várias pessoas, inclusive dissidentes, mas não só dissidentes, várias pessoas do mundo financeiro têm dito que a China tem dado golpes na própria população. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo aqui, em detalhes, certo? Que eu peguei todo o conteúdo sobre esse assunto e eu vou explicar aqui de forma bem detalhada esse tipo de golpe que no caso que aconteceria e que a economia da China seria toda baseada, ou grande parte da economia da China seria baseada nesse golpe. Então, assiste o vídeo até o final, porque tem muita informação aqui. É claro, a gente acredita que seja verdade isso, porque isso está sendo falado há muitos anos. Isso está sendo falado desde os anos 90, certo? Então, não é tipo assim, eu sou um cara falando aqui sobre geopolítica que odeio os chineses e aí eu quero destruir a China e eu estou salvando os Estados Unidos e a Europa. Nada disso, nada disso. Nós estamos falando de um problema que é denunciado desde os anos 90, que os chineses fazem, e realmente é muito grave, né? Porque se a gente parar para pensar, se a população está sendo roubada, né? Então isso é grave, não é mesmo? Então, vamos lá, qual é o sistema da China? O que faz a China crescer tanto? O que faz a China ser a segunda maior potência do mundo? O que faz a China alcançar os Estados Unidos, né? São números verdadeiros, são números falsos, certo? Por isso que você clicou nesse vídeo, você quer saber, eu vou te entregar aqui, certo? A China está sendo acusada desde os anos 90 de promover uma prática que é considerada ilegal tecnicamente ilegal, chamada shadow banking, né? Isso a gente não vê ser falado aí na grande mídia, ninguém fala sobre esse assunto, né? A gente não vê ninguém falar sobre esse assunto porque realmente é uma coisa que, né, está acontecendo por debaixo dos panos, né, mas ninguém sabe, né? Ninguém fala sobre isso aí, ninguém tem coragem de falar na mídia, né? Existem pessoas do setor que estão acusando isso desde os anos 90, mas ninguém fala. O que seria o shadow banking? O shadow banking seria um sistema bancário que funciona por fora do sistema oficial. É mais ou menos parecido com o que aqui no Brasil a gente chama das black kitchens. O que seriam as black kitchens? Não sei se você sabe, mas no Brasil tem muito black kitchen. O black kitchen seria uma espécie de restaurante que funciona numa casa, certo? Que é um restaurante que entrega comida por delivery, certo? Pelo iFood, pelo Rappi, sei lá, pela plataforma de entrega que for, certo? E esse restaurante, ele não tem fachada, ele não tem, às vezes, nem CNPJ, certo? Esse seria uma espécie de shadow kitchen, certo? Então, o que seria o shadow banking? Seria o bancos, certo? Fazendo transações que não são computadas no sistema oficial. E eu vou explicar para vocês aqui qual é o shadow banking da China, porque, tecnicamente falando, não seria crime, né? Seria uma espécie de agiotagem, uma coisa assim. Só que o shadow banking da China ele tem um problema gravíssimo, certo? E que, na ordem, depois eu vou falar no final qual é a ordem, em trilhões, viu? É na casa dos trilhões, né? E aí que a coisa acende o sinal vermelho, né? Porque pode ser um grande golpe, né? Um golpe em massa sendo dado na população. O que é o shadow bank chinês, então? Desde 1994, os municípios da China
não podem emitir dívidas, né. Eu não sei se você sabe, mas antigamente era comum os municípios e os governos estaduais emitirem dívidas, né, para se financiar. O cara emitia ali uma dívida, certo, e a pessoa comprava, né, um investidor comprava e recebia uma taxa de juros anual. Tá? No Brasil, né, vamos trazer aqui para o Brasil também, no Brasil até a Constituição de 88 isso acontecia, você não sabia disso, agora está sabendo, viu. Até a Constituição de 88, que proibiu, a Constituição de 88 proibiu que os governos municipais e estaduais se financiassem, certo. Então a China proibiu isso em 94. O que acontece? Apesar da China ter proibido isso em 1994, o o Partido Comunista Chinês, ele obriga que todos os municípios da China tenham crescimento econômico. Então isso significa que, para eles fazerem o crescimento econômico, o que vai ser necessário? Alguma coisa por fora do sistema, aí que surge o shadow banking, né. Então esse é o primeiro ponto, a proibição de emissão de dívidas públicas por parte, principalmente dos municípios mais pobres, né. Então agora os municípios mais pobres não podem se endividar, certo. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, como é que eles conseguiram, dar um jeito nesse sistema? Eles criaram uma coisa chamada, ó, tem uma sigla inglesa, é interessante, né, tem uma sigla inglesa. Aquele pessoal lá que defende a China vai dizer: "Tá vendo só? Isso é uma farsa que foi inventada para prejudicar a China", não. Eles criaram uma sigla em inglês, porque isso não existe no ocidente, que se chama Local Government Financial Vehicles, que é LGFV, LGFV. O que é o LGFV? O LGFV é uma empresa fake criada por um município. Ou seja, vamos explicar de forma bem clara, assim, é como se um município do Brasil, certo, uma cidade do Brasil ali, não falar nem município, vamos falar cidade, né, cidade que tem a concentração de capital, de renda, de produtividade, aquela cidade criasse falsas empresas privadas, certo? Olha só o tamanho do buraco. Presta atenção, é coisa assim, ó, de ficar até careca com os cabelos de pé, né. Empresas, né, criadas, fake empresas, criadas pelo governo municipal, pelo governo da cidade, certo. Pra quê? Essas fake empresas vão fingir que estão fazendo obras, então geralmente empresas na área da construção civil. Geralmente empresas na área de, sei lá, de tecnologia ligada à construção, certo? Essas empresas vão emitir debêntures, que são, o que é debênture? É a dívida de uma empresa, certo? Vão emitir debêntures como se fosse da empresa, certo? Olha só, porque essas empresas são criadas pelo, isso é tudo coisa do Partido Comunista Chinês. Ele determina que essas empresas sejam criadas, mesmo sendo fora da lei, da própria lei do país. Isso é a parte mais engraçada, né, fora, né, eles mesmos criaram a lei 94 dizendo que não pode ter isso, mas eles fazem, tá. É tipo assim, ó, eu criei a regra, mas eu posso burlar a hora que eu quiser. Então, aí eles determinaram que as cidades da China têm que ter empresas de construção de obra para ficar fazendo bastante obra, para gerar bastante emprego, porque você sabe muito bem, né, comunista adora geração de emprego, né. Se o cara falou que vai gerar muito emprego, pode ter certeza que esse cara é comunista, pode ter certeza disso. Então, essas empresas fazem um papel de fake empresas privadas que emitem debênture, que na verdade é título é a dívida do governo. Tá? É a dívida pública do governo. E quem compra, próximo passo de todo essa roda aí de enganação, né? O próximo passo desse esquema seria os trusts, né? E aí interessante, os trusts também na China operam como empresa privada, mas quem está por detrás é o governo. Entende? Até os trusts, imagina só que são empresas que existem para fazer a alocação de recursos nos patrimônios das pessoas, para administrar o patrimônio, certo? Das pessoas, para elas pagarem menos imposto, ou sei lá o quê.
né, para elas poderem aproveitar melhor a sua riqueza. É para isso que existe o trust e ele tem que ser especialista nisso, né. Então olha só como é que funciona esse esquema. Os trusts, eles compram as debêntures e as operações estruturadas, dessas, fake empresas e repassam para o mercado através de bancos e fintechs, certo? E esses bancos, esses fintechs, eles vão vender aquilo ali, vão espalhar para a população, oferecendo ganho de porcentagem, sei lá, anual, né, que chega, dizem que chega até 12%. Então aí, digamos assim, o público no geral, o povo chinês, o cidadão chinês, iria através dessas fintechs, que tudo funciona também por aplicativo na China, né, estão lá as fintechs lá, um monte de fintech na China, tudo criado pelo governo, viu. Eu vou explicar também onde é que está a conexão da universidade e da formação de jovens na China em massa com essas fintechs, certo? Essas fintechs vão repassar para o cidadão. E quem é o principal alvo de comprar esses títulos de dívida que são podres, né, que fingem ser: "Ah, você está aqui, ó, financiando uma empresa da sua cidade, que essa empresa vai construir uma ponte, vai fazer um monte de coisa, a cidade vai desenvolver". Quem é o principal alvo? Adivinha só? Quem é o principal alvo dos comunistas? Os velhinhos. Os velhinhos. Quem é que poderia imaginar? Os velhinhos vão lá e investem o dinheiro deles. A poupança dos velhos, a poupança de uma vida toda que eles vão guardando dinheirinho lá uma conta bancária, eles vão lá, ó, diz para o velho: "Ó velho, tu vai ganhar 12% se tu comprar essa porcentagem aqui, nessa dívida aqui dessa empresa da tua cidade, que vai gerar emprego, olha só que legal, tu compra uma porcentagem aqui, a gente paga uns juros para ti e a economia da cidade vai girar e tudo mais". E no final das contas, gente, é tudo um golpe. É tudo um golpe arquitetado pelos próprios governos, certo? Por quê? Porque quando essa pirâmide, porque isso é um esquema de pirâmide, né? Quando esse sistema desaba e acaba o dinheiro, eles proíbem as pessoas de sacar o dinheiro. Vejam só, então a coisa é pesada, né? Então eles criam um sistema de enganação dizendo: você vai ganhar tanto, e o principal alvo são os velhos, né? Porque o governo já sabe que os velhos guardam dinheiro. O governo: "Ó, vamos lá, vamos botar o olho grande no dinheiro da velharada, né, porque ele está guardadinho, dinheiro lá os velhos não estão usando. Vamos dizer aqui, ó: "Não, o senhor só tem uma aposentadoria. Aqui, ó, põe o dinheiro aqui que vai render", a história de render, né. Ah, cara, é engraçado isso, né, que essas coisas antigas, esses golpes antigos sempre voltam, né, essas enganações antigas sempre voltam, né. E então, no final das contas, o que acontece é que eles não conseguem sacar o dinheiro quando o esquema desaba. Basicamente é isso, né. Esse é o sistema de shadow banking na China, né, que, está sendo denunciado há muitos anos, né, e eu não sei se isso acontece de verdade, mas eles estão dizendo que a coisa chega à ordem dos US$ 9 trilhões, ou seja, isso é o PIB da China. É praticamente o PIB da China, ou seja, nós estamos falando de uma espécie de país. A China seria um país que é o jogo do tigrinho, entende? É o jogo do tigrinho, tudo na China é o jogo do tigrinho. As pessoas estão botando dinheiro e o governo está empurrando dívida para frente, né, e aí isso explica também a questão. Já vou responder mais questões aqui que eu coloquei. Isso explica também por que que na China, você já parou para pensar, por que que na China as coisas são mais baratas do que nos Estados Unidos, sendo que o dinheiro é desvalorizado? Como que isso é possível? A explicação é muito fácil, é que os preços são controlados na China, ou seja, os preços são controlados, as empresas são fake empresas, são todas estatais fingindo que são empresas privadas, ou seja, o sistema da China, o grande mérito da China, eu quero deixar bem claro aqui, é a industrialização, né. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, eu acho que a China pode quebrar, que ela vai voltar quantas vezes se ela quebrar, entende? Por quê? Porque ela já entrou no sistema da industrialização, eles estão desenvolvendo uma tecnologia que é de interesse global, entende? Quando isso acontece, você pode quebrar, que você vai voltar sempre. Agora, claro, isso é uma coisa.
outra coisa é esse sistema aí, né, de fazer essa essa coisa aí para fazer alavancamento de empresas e de governos que estão completamente falidos e quebrados, né, enganando as pessoas, dando falsos rendimentos, que na verdade é só o jogo do tigrinho, né, tu vai botar teu dinheiro lá e ele vai comer teu dinheiro todo, e aí já era, não recebe nunca mais. Bom, o que faltou responder aqui é a questão das fintechs, né, porque, gente, a China forma muitos jovens na universidade. E aí eu digo para vocês, essas pessoas estão se formando principalmente para trabalhar na área de tecnologia, que é uma questão óbvia, né. Só que aí que está o problema, esse negócio da geração de emprego dos jovens da China, a gente está vendo que isso está diretamente ligado com a criação de falsas empresas privadas. Certo? Então o que acontece? Parece que o governo da China cria falsas empresas privadas para contratar esse monte de jovem, certo? E tem gente que vai dizer assim, ó: "Né, isso aí é do interesse da China, isso aí, a China que vai se ver com seus problemas, se isso não é problema, se isso é bom para eles, o problema é deles". Oh, tudo bem, só que aí está enganando todo mundo, né. Aliás, eu acho que esse pessoal que é nacionalista, esquerdista, comunista, sei lá o que for, eles acreditam realmente, eles acreditam, viu, eles acreditam que a inflação não existe. Eles acreditam que o endividamento não existe. Eles acreditam que é possível um governo gastar infinitamente. E se tu disser que o governo não pode gastar infinitamente, aí tu é traidor nacional. Aí tu está traindo, viu, ó. Tu está traindo a tua pátria, viu. O nosso país pode gastar sim, o nosso país pode gastar eternamente, e quem disser que não pode gastar eternamente é traidor da pátria, traidor da pátria, né. Esse é o discurso deles, né. Agora, como que é possível um país, eu digo para você, pense, raciocine, a China tem as coisas são mais baratas na China que nos Estados Unidos, só que a China toda hora está desvalorizando o dinheiro deles. Como que é possível isso? Se você desvaloriza o dinheiro do seu país, as coisas ficam mais caras para sua população, o nome disso é inflação, é desvalorização da moeda, certo? Como é que não há essa mudança, entende? Porque os preços são controlados. Ou seja, a China realmente, assim, eu espero que, um dia a China se livre de tudo isso e se torne uma nação 100% baseada na produção industrial de qualidade, certo? Que é o que as grandes nações do mundo que têm relevância e que vão ter relevância sempre, podem quebrar 1000 vezes, que sempre vão voltar. Eu espero que um dia, talvez a China esteja indo para esse caminho, lentamente, né, lentamente saindo do velho sistema e indo para mas realmente esse sistema é preocupante, né, porque é muita enganação. Imagina você quando acabar o dinheiro de todas essas empresas, um monte de jovem desempregado, ou seja, eles enganaram os velhos, enganaram os jovens, enganaram todo mundo, né. Então, enquanto o sistema funciona, enquanto a mentira funciona, parece legal, parece bonito, parece lindo, porque está gerando riqueza, as pessoas estão empregadas, elas estão felizes, elas estão comprando carros, estão comprando casa, enquanto o sistema funciona, né, mas a partir do momento que esse sistema começa a desabar, cara, aí a coisa fica bem feia, né. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, eu tenho certeza que essa é uma explicação que ninguém traz e daqui a pouco alguém já vai começar a falar aí na internet sobre exatamente esse assunto que eu estou falando, porque alguém vai vir aqui nesse vídeo, vai ver o que eu estou falando e vai copiar o que eu estou dizendo, não é mesmo? Mas não tem importância, né, a internet é o lugar onde tudo se cria, nada se copia, não é mesmo? Então muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se quiser assistir mais conteúdo sobre geopolítica, sobre economia, sobre a análise da realidade do globalismo, é nesse canal aqui eu tento fazer essa análise trazendo dados concretos como esse aqui, como históricos, né, como esse aqui, para mudar a sua mente, você abrir a sua mente e ter uma consciência cada vez maior de que muitas das coisas que são ditas por aí são mentiras. Agora na internet também está cheio de mentiroso e manipulador na internet. Então muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, se inscreve, deixa um comentário aqui embaixo, deixa bastante comentário, viu, porque o comentário é importante. Até mais, tchau.